Você é do tipo de pessoa que sempre acha que as pessoas estão contra você? Se você sente constantemente esse tipo de experiência, esse vídeo é exatamente para você. Fique até o final dele que você não vai se arrepender. Veja bem, quando a gente tem uma tendência a acreditar que sempre as pessoas estão contra nós, isso está expressando uma projeção de medos, medos que em muitos casos eles não são conscientes, inclusive inseguranças que nem são nossas, mas que em algum momento da nossa vida nós aprendemos através da fala de pessoas específicas que nós convivemos. Por exemplo, em nossa infância, do 0 até os 7 anos de idade, tudo aquilo que os nossos pais, tios, irmãos mais velhos, primos, primas, pessoas que conviviam ao nosso lado falavam para nós entra como uma verdade absoluta. E aquilo que é repetido com muita frequência fica mais forte ainda. Assim como situações onde teve uma emoção muito intensa, então um acontecimento onde teve uma emoção de medo muito forte, uma emoção de alegria muito forte, o que foi ouvido ali entrou também com muita intensidade, se transformando em uma informação que para a gente é uma verdade absoluta. Só que a gente acaba esquecendo que essas coisas aconteceram. Então, se a gente estava em um ambiente onde as pessoas, por exemplo, falavam que as pessoas não são confiáveis, que o mundo é um lugar perigoso, que a rua é um lugar onde a gente precisa tomar cuidado, que as pessoas elas são falsas, que os adultos eles mentem e enganam, a gente acaba passando a ter esse tipo de experiência de medo, e quando a gente tem então esse tipo de experiência interna, só que não consciente, nós começamos então a projetar nas pessoas que aparecem em nossas vidas aquele tipo de medo. Ou, por exemplo, se em algum momento da nossa história a gente confiou em alguém e a gente se sentiu enganado ou traído por essa pessoa ou atacado. Então imagina o seguinte, Você, em algum momento da sua vida, os seus pais precisaram se separar ou alguém da sua família, acabou até mesmo desencarnando, o que a gente chama de morrer, e essa pessoa se foi em um momento que você era criança e você se sentiu abandonado, abandonada, porque isso acontece com muita frequência. Na minha família isso já aconteceu, uma pessoa ela desencarnou e as crianças ali, uma delas se sentiu abandonada, sabe? Nossa, mas por que essa pessoa se foi? Ela não gostava de mim. Isso faz com que fique uma marca, por exemplo, de que as pessoas elas não são confiáveis, de que as pessoas, de que confiar nas pessoas é perigoso. Então, existem muitas possibilidades de situações, de experiências que acontecem na vida de uma pessoa ali ao longo da infância dela ou em outros momentos, que vai fazendo com que ela fique com marcas, memórias, registros mentais e emocionais que em muitos casos são inconscientes. Então a gente acaba não tendo essa clareza racional de que isso está acontecendo, mas no fundo isso está acontecendo conosco. E isso acaba então, como eu disse, se manifestando nessa preocupação constante, nesse tipo de dúvida, sabe? Estou sempre ali em dúvida se eu posso ou não posso confiar naquela pessoa. Esse medo de se vulnerabilizar, esse medo de se entregar, quando a gente começa a mergulhar nele, a gente vai percebendo então que algumas coisas realmente vêm de experiências pessoais, outras vêm de crenças que a gente recebeu e outras vêm exatamente do quê? De fantasias que em algum momento da nossa infância a nossa mente também criou. E eu estou trazendo isso aqui exatamente para que você possa refletir, porque este perfil de personalidade que está sendo abordado nesses vídeos que nós estamos fazendo agora, esse é o 6º vídeo de uma série de 9 vídeos do 17º perfil de personalidade dentro dos 27. São 27, esse é o número 17, e esse perfil de personalidade, ele tem essa característica bem exacerbada, de achar que sempre as pessoas estão fazendo algo de errado, de estar sempre ali, sabe, desconfiando, o que elas estão tramando contra mim. Então tem as pessoas às vezes dando risada, e aí do nada uma delas só olha para sua direção e você já acha que as pessoas estão rindo de você, sendo que na verdade ela olhou para sua direção, não necessariamente ela está rindo de você. Então todos esses pensamentos, todos esses movimentos mentais que a gente poderia olhar, caso seja um caso mais intenso, até como uma paranoia.
A paranoia, né, a gente acha que ela, né, pode ser somente uma coisa muito grave, assim, aquela pessoa que está delirando. Mas só que no dia a dia, né, nós temos pequenos momentos de paranoia, onde a gente se sente muitas vezes atacado, onde a gente se sente confrontado e a gente começa a ficar encucado ali com uma ideia, e aquela ideia fica passando na nossa cabeça, fica se repetindo e fica indo e voltando, e a gente passa a acreditar que aquilo é verdade. Quando na realidade não existe ali um fundamento para aquilo que a gente está pensando. Mas dentro de nós existe sim uma ideia de que aquilo está acontecendo. E por mais que não exista um fundamento externo para aquilo, se existe uma ideia formada dentro da nossa cabeça, nós vamos sentir que aquilo está acontecendo. Nós vamos realmente enxergar traços, nuances no comportamento da pessoa, características na fala dela, e a nossa mente vai tendenciosamente encontrar coisas para justificar que aquilo está acontecendo. Então, para outra pessoa isso é desafiador, porque ela fala: meu, você está vendo coisa que não existe, você está falando de uma coisa que não é real. Só que para a pessoa que está passando por isso, para ela é real. Porque está dentro do processo mental dela, está dentro do processo emocional dela, ela está sentindo aquilo. Então fica aquela discussão. Você está vendo algo que não existe. A pessoa: não, você está mentindo para mim, você está me enganando. Ou até mesmo, sabe, quando você está encucado com alguém e vem uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo te dizendo: para com isso, não tem nada a ver disso. E aí você fica: não, mas então você está junto com essas pessoas, você está querendo me enganar, você está passando um pano para elas. Chega-se nesse ponto, chega-se nesse nível. Inclusive, tem um outro detalhe também que é importante, que é o seguinte: quando nós também temos essa tendência, né, a achar que as pessoas estão sempre contra nós, existe aí também a possibilidade, né, de nós termos um sentimento de raiva, um sentimento de ódio inconsciente, onde ele está reprimido, e a gente está direcionando esse sentimento sem perceber para essas pessoas. E como a gente não tem consciência de que existe essa raiva, de que existe esse ódio, existe esse ciúmes, por exemplo, a gente acaba achando que é a pessoa que sente isso em relação a nós. Então, eu tenho um sentimento que eu não sei que ele existe em mim, automaticamente eu projeto, né? Quando eu falo eu, né, a mente da pessoa projeta como se fosse a pessoa que sentisse aquilo sobre mim. Então eu sinto raiva de alguém, eu acho que alguém está com raiva de mim. Então eu estou, né, meio que chateado com alguém, e aí eu interpreto que a pessoa está chateada comigo. Esse tipo de processo de projeção, ele é extremamente comum, todos nós passamos por ele várias vezes por dia, ao longo de toda a nossa vida, e se a gente não estiver atento para que a gente possa refletir sobre isso, para que a gente possa estar observador, silencioso, sabe, ouvindo mais, prestando mais atenção nos detalhes, a gente acaba sendo consumido por isso, a gente acaba entrando em conflitos desnecessários que não tem necessidade de entrar, simplesmente porque a gente caiu na armadilha que a nossa mente criou. Então, se você está aqui e você chegou até esse momento desse vídeo, eu te convido, né, a você começar agora, quando você perceber que você está em uma situação e você está achando que as pessoas estão contra você, que essas pessoas estão tramando contra você, né, busque, né, refletir se isso está acontecendo em vários setores diferentes, em vários lugares diferentes, em vários ambientes diferentes, com várias pessoas diferentes, porque se isso estiver acontecendo com várias pessoas diferentes, você já tem aí, né, um grande sinal de que você precisa olhar para dentro, porque quando algo acontece muito na nossa vida, é porque a gente está levando essa situação aonde a gente vai. Não é que em todos os lugares que nós vamos tem pessoas que fazem isso. É que aonde nós estamos, nós atraímos o comportamento de pessoas, ou nós criamos a percepção de que as pessoas são assim. E por isso que é importante, então, a gente, com bastante humildade, reconhecer que a gente pode estar passando por um processo, né, com registros, com memórias emocionais e mentais inconscientes que a gente não está reconhecendo, e que eles estão influenciando a gente a vivenciar essa experiência. Porque somente assim a gente vai realmente conseguir, sabe, encontrar solução, ficar bem, ficar em paz com a vida, ficar em paz com as pessoas, se sentir leve para poder estar nos lugares, frequentar, se divertir, brincar, dar risada. E eu acredito que é isso que todo mundo aqui quer para a vida, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ficar bem, e isso é possível, isso está ao alcance de todos nós. Então, se esse vídeo fez sentido, se ele te ajudou, peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu comentário, o seu like e, é claro, compartilhe ele para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua presença, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.
Tchau, tchau.